Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, conversando aqui com o senador Jorge Viana. Narciso, você com a palavra. Senador, o senhor trouxe aqui para o debate a eleição francesa do Emmanuel Macron. Mas, olha, Luiz Carlos, que coisa inteligente. Lá, a eleição do presidente, 15 dias depois, a eleição parlamentar. Quer dizer, então, o eleito busca eleger. Aqui, no Brasil, que costuma copiar tudo que faz, vamos ser honestos, faz a eleição do governador, do presidente, no dia da eleição parlamentar. Havendo segundo turno, o presidente já se torna refém dos eleitos da fase parlamentar. Esse é o equívoco. Mas essa pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, eu ando muito triste com esse país. Não tenho a idade que o Osmi tem, mas eu tenho mais velho. Mais tempo de vida. É verdade. Eu não sei qual que está sendo pior para esse país. Se é a justicialização da política ou a politização da justiça. Porque já não há mais como descaracterizar esses dois fatos. Né? Eu tenho a impressão que o centro de decisão deste país, que devia ser Brasília, transferiu isso para Curitiba. Esse país, a nossa imprensa dedica 90% do seu espaço no noticiário para discutir o que é que o Sérgio Moro está pensando decidir amanhã, só pensa em delação premiada, só pensa em... Como é que o senhor vê esse quadro aí? Com muita preocupação. Eu tenho muito respeito por esse sistema nosso, né, de ter os três poderes, ter o judiciário, mas tem uma sequência de erros acontecendo, inclusive vinculando ao judiciário, que tem papel fundamental de nos julgar a todos. Mas quando eu vejo sessão do Supremo transmitida ao vivo, do STJ transmitida ao vivo, eu pergunto, para que isso? Juiz tem que falar nos autos. Nos Estados Unidos não tem nada disso, nenhum país do mundo tem essa coisa louca que nós criamos aqui no Brasil. E nós somos de carne e osso. As pessoas têm vaidade, as pessoas têm disputas a fazer. Então, ninguém sabe nem o nome de quem é a Suprema Corte nos Estados Unidos. Sabe que eles têm posição, porque o presidente chega lá e põe um que tem uma posição conservadora, o outro que é mais liberal, e vai funcionando. O mundo inteiro é assim. No nosso caso, a gente está vendo hoje um protagonismo exacerbado. Eu estava diante da doutora Raquel, na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, quando eu recebi a notícia da condenação do juiz Sérgio Moro ao presidente Lula, de 9 anos. Bem, eu recebi a notícia, eu ia ser um dos próximos a fazer perguntas para ela. A doutora Raquel esteve aqui com a gente, ajudou a combater o crime organizado, tem uma história muito bonita ligada a direitos humanos. Aqui no Acre. Esteve aqui no Acre. Essa história da papudinha de Constituição foi tudo na parte dela. Eu conheço ela de muito tempo. Ela é muito vinculada à causa socioambiental, trabalha com área e foi da Câmara Criminal durante mais de 6 anos, da 6ª Câmara do Ministério Público. Então, eu fui o primeiro senador que ela visitou, por conta da relação que a gente tem, uma relação de trabalho feita aqui, que eu sou muito grato ao Ministério Público Federal, Estadual, à Justiça, no período que eu estava no governo. E aí eu pedi licença a ela. Eu falei sobre um pouco disso que estou falando aqui e pedi licença a ela e tornei público o que eu entendo de minha indignação de delator estar morando em cobertura de 800 metros quadrados, 1.000 metros quadrados de frente para a praia, no bem bom, com dinheiro roubado, porque apontaram o nome para alguém. E uma figura como o presidente Lula, aí eu falei na frente dela, ninguém fez mais pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal do que ele. Montou, estruturou, contratou pessoas e o pagamento que tem é isso, porque se tivesse prova, eu não estaria falando isso. Se tivesse indícios mais concretos, eu não estaria falando isso. Mas eu conheço a história do presidente, sei o que ele fez e acho que é muito injusto o que está sendo feito com ele. Nós vamos, inclusive, ter atos no Brasil inteiro, porque o povo brasileiro, tem gente que até tem crítica ao PT, ao Lula, a nossos governos. Mas eu sei que o povo brasileiro não gosta de injustiça. Eu acho que estamos vivendo esse ainda dentro da pergunta do Narciso. Mas sabe o que é que aconteceu? Você dará continuidade. Ainda dentro da pergunta do Narciso, a culpa não
não é exclusivamente do Congresso Nacional, em virtude de ter permitido algumas tomadas de posição do Poder Judiciário sem reação. Por exemplo, afastar congressista. O Supremo não tem essa autoridade. Prender sem ser em flagrante delito congressista. Menos ainda. E uma série de tomadas de posição, e o Congresso, na sua pequenez, tolerou e aceitou. Tá, isso não abriu precedente? Olha, essa fala que eu fiz, eu botei na minha... Eu tenho um espaço de rede social, tenho um Twitter, tenho uma fanpage, e eu botei na minha fanpage, ela já passou de 2.600.000 pessoas alcançadas. É um recorde. E olha, normalmente quando eu ponho coisa de política não dá muita ibope, não dá muita participação. Para ver que há esse sentimento também das pessoas, mesmo discordando, de não aceitar a injustiça. Mas eu vou um pouco mais atrás do que essas últimas decisões que o Congresso teve. Eu já ouvi de ministro Supremo, tenho boas relações com os ministros, trabalho na convivência, porque para mim a gente tem que ter convivência com todo mundo, independente das posições políticas. Mas eu acho que começou o Congresso a se apequenar quando qualquer derrotado em votação no Congresso recorria ao Judiciário. Aí, meu amigo, aí você foi primeiro judicializando a política. E agora parte do Judiciário resolveu partidarizar-se. Então, para mim, principalmente pelo seu partido. Não, isso é um fato. Bem claro. Isso é um fato. Nós, que éramos minoria, começamos uma cultura. O pessoal, alguns tomaram gosto. E agora, mesmo quando não são demandados com ação judicial, intervém. Não tem, olha, eu vivi uma situação com um ministro que eu respeito muito, que é o ministro Marco Aurélio. Era vice-presidente do Senado, fiquei 4 anos, aí estou lá, chego num voo, segunda-feira, estou dentro do avião, um jornalista me liga e diz: o senhor acabou de assumir a presidência do Senado. Eu falei: eu? Do Congresso? Senhor presidente. O Renan foi afastado. Como pode afastar um presidente do Congresso? Eu levei pancada nessas redes sociais, me chamaram de tudo porque achavam que eu tinha que ir para cima. E o seu gesto foi muito bonito. Aí o que eu fiz? Eu falei: mas vem cá, corri. Cheguei, liguei, falei: Renan, liguei para ele estava lá na residência oficial, eu digo: vou aí. Chegou lá, assessor jurídico, falei: o que aconteceu? Uma liminar, ou seja, uma decisão monocrática de um membro do Judiciário afasta o chefe de um outro poder. Gente, isso para mim foi... Aí eu peguei aquilo e falei: eu não entendo, não sou assim, mas fui governador, fui prefeito. Imediatamente, no caminho, falei com alguns advogados, liguei para ex-presidente do Supremo, no meio do caminho, antes de chegar na casa do Renan, que eu tenho amizades, falei: isso é um absurdo. Eu falei: não há hipótese de eu assumir em cima de uma liminar. E aí, como eu sou do PT, e o pessoal estava também achando que merecíamos uma revanche, ficaram em cima de mim. Eu falei: a pressão foi grande. Gente, não há hipótese de fazer uma coisa dessa. O presidente do Senado, se eu fizer isso, eu estou sendo conivente com algo que não tem mais explicação de estar acontecendo. Uma decisão. Imagine se a gente vota alguma coisa lá, ou o presidente do Congresso manda afastar um ministro do Supremo. É mais ou menos um ato recíproco, seria isso. Então fomos nós que começamos lá atrás, o Congresso, tudo recorria, os partidos todos, e segue esse caminho. Tudo é judicializado. E aí virou o Supremo, parecendo que é o superpoder. Eu ouvi de um grande mestre do direito, desses mestres da USP, ele falou uma vez: por que tem a divisão dos 3 poderes? A divisão dos 3 poderes não é para ajudar na governabilidade, não. É para que não tenha um superpoder. Tem que estar dividido. E o Niemeyer e o Lúcio Costa, quando fizeram aquela Praça dos 3 Poderes ali, gente, ele botou lá atrás o Supremo e o Palácio do Planalto e botou mais à frente, mais ao alto, o Congresso. E parece que nós estamos enterrados dentro de um buraco. O Congresso. Por quê? Porque democracia sem Congresso, sem partido, não existe. E, senador... Mas a corrupção, ela... Não, só para fazer uma observação aqui, senador. Quando a Constituição de 88, nós demos absoluta proteção aos congressistas, primeiro, porque era ungido pelo voto. Eles são representantes de alguma população. E segundo, porque nós vimos uma ditadura que caçava. E, no meu ponto de vista, o judiciário, ao afastar Cunha, deu nada a favor. Mas nós nos apequenemos tanto, Osmir, que a gente, olhe bem, nós não conseguimos votar uma lei de abuso de autoridade. Quem é que é favorável a abuso de autoridade, gente?
Um deputado ou um senador não pode dar carteirada para ninguém. Mas não pode, porque isso vai mexer com Lava Jato. Tem nada a ver com Lava Jato. Tem nada a ver. Abuso de autoridade. Mas Se não você vai é passar? favorável a abuso de autoridade, a pergunta é essa. Aí o cara vai explicar, e aí diz mais o seguinte, ó. Não, mas nós só queremos um artigo dos 10. E qual é o artigo dos 10? É um que diz o seguinte: o juiz está imune, ou o membro do Ministério Público, se tiver escrito algo na lei e ele fizer diferente porque foi uma interpretação. Você, advogado, tem que estar escrito na lei. Ó, condução coercitiva. Por que eu me levantei contra a condução coercitiva do Lula? Fizeram mais de 1000 condução coercitiva. Tem que fazer, quando estiver dentro da lei. Chamou, requisitou, intimou, não foi, manda a polícia buscar. Simples assim. Agora, você não sabe de nada, nunca foi questionado para nada, nunca foi intimado para nada, e 5 horas da manhã te levam para uma delegacia. Gente, isso nos Estados Unidos, isso em qualquer país da Europa, em qualquer país civilizado, o juiz que fizesse isso estaria preso. E outra coisa, Luiz Carlos, vou só fazer essa observação que ele colocou. Nos países civilizados, onde usam a delação premiada, preso não pode delatar. Senador, Luiz Carlos. voltando à condenação do Lula, nós estamos num Estado de Direito. Né? O Lula... Há controvérsia, cara. Em tese, tá nós certo. estamos num Estado de Direito. Né? O Judiciário funcionando plenamente, o Congresso funcionando plenamente, né? Todos os poderes. O Lula, como cidadão normal, ele foi julgado, teve amplo direito de defesa, ele poderia ser condenado ou absolvido. Foi condenado. O condenado resta recorrer. Por que esse endeusamento? Por que o PT acha que o Lula tem que ser diferente dos demais normais? Não é que Eu não seja, consigo não é que seja assimilar diferente. isso. Eu adorei uma fala da doutora Raquel Doge, que é: veja como é que nós estamos. Qual é o cargo mais importante da República hoje? É presidente da República? Não. É presidente do Congresso? Não. É presidente do Supremo Tribunal? Não. É, sabe o quê? Chefe do Ministério Público Federal. Procurador. Gente, isso não está escrito na Constituição. E olha que eu tenho muito respeito, volto a repetir, devo até minha vida ao Ministério Público Federal, tenho muito respeito aos juízes, tenho uma admiração por muita gente do Judiciário, mas nós estamos vivendo isso. Está errado. Está errado. Não há um endeusamento. Ela colocou uma coisa que eu achei muito bacana. Não tem ninguém, Luiz, isso vale para o Lula, não tem ninguém acima da lei. Você às vezes escreve, vocês jornalistas escrevem isso, mas também não pode ter ninguém abaixo da lei. Eu fico indignado com essa ação. defesa. Não é Os melhores considerado. advogados. Não é considerado, Luiz. Veja bem, você tem um Eduardo Cunha que você acha a conta, acha tantos milhões, diz quem botou o dinheiro, acha o cartão de crédito que gastou o dinheiro, isso não conta. Não vai dizer a prova aí você vai correr, rapaz. Olha, não, mas aí veja bem. Aí o presidente Lula estava comprando um apartamento, pagou R$205 mil numa cooperativa por um apartamento. Ele e a esposa dele, a dona Marisa, desiste da compra do apartamento, então tem uma tentativa de compra e desiste. O empreiteiro chega e diz: não, mas não desista não. Empreiteiro, quem que não quer ter um Lula proprietário de um apartamento? Desista não, deixa eu dar uma arrumada nele aqui, que você não vai. O apartamento dele, 215 metros quadrados, dividido em 3 andares. Dá 70 metros para cada andar. Deve ter muita escada. Não é nada não, mas o presidente Lula sabe que já está também com uma certa idade. O cara, não, deixa que eu vou resolver alguma coisa. Aí o cara faz uma reforma, gasta R$1 milhão no apartamento. Quer saber qual é? Quer que eles estavam reclamando? Não, aqui não tem cozinha, não tem elevador, não vou ficar nisso aqui, é perto da praia. Aí faz. Nesse período ele tem a Lava Jato. Aí prende o senhor Léo Pinheiro, dono da empresa, da OAS. Ele passou 1 ano, Luiz, 1 ano inteirinho dizendo: não, o Lula não tem nada a ver com isso, não. Ele não comprou, ele desistiu da compra. Aí o cara disse o seguinte: olha, tu vai morrer, passar tua velhice na cadeia, meu caro. O que é que ele fez? Depois de 1 ano, ele muda a versão. Nós não vamos ficar indignados? Então estão querendo botar o Lula abaixo da lei. Eu só queria que fosse o Lula tratado com a lei. Ele ficou 8 anos na presidência, não teve uma denúncia contra ele. Aí passa 6, 7 anos depois, derruba o nosso governo, tira a gente. Quando tudo começou para mim naquela ilegalidade daquele grampo feito entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, quando faz um grampo, o prazo de escuta, já que vamos pegar o Estado Democrático de Direito, o prazo de escuta venceu às 11 horas, fazem 1h30 depois, mantém-se a escuta, há uma condenação. Por que eu estou falando isso, que aquilo foi criminoso? Foi o ministro Teori Zavascki que falou, foi um ato criminoso da turma de Curitiba. Ele escreveu, o ministro do Supremo, pena que já morreu. Se ele tivesse se mantido, provavelmente... Nessa semana passada, para mim, começou a queda do governo ali.
começou a queda do governo ali, quando a presidente não pôde nomear ministro. Mas, senador, Então nós não estamos na vivendo um justiça. Estado democrático de direito. Senador, Eu acho que nós não estamos vivendo. Sim, mas Nós estamos vivendo um Estado de justiça, exceção. na justiça Aí, cabe a senador. quem é condenado recorrer. Concordo, tanto é que nós vamos recorrer. Recorrer. Não, isso aí só tá certo. para eu ver. Senador, como justifica esse ponto que você acabou de colocar? Quando na história do Brasil, nós já vimos, ouvimos dizer que o judiciário impediu a nomeação de um ministro Isso do eu acho presidente. muito grave. Não pode ser isso. Quando, Luiz? Eu não conheço caso nem de juiz que tenha impedido a nomeação de um secretário de uma prefeiturazinha do interior. Deixa eu contar um episódio, voltando àquela história da minha... por uma... E falando em judicialização, você sempre foi contra isso. 10 anos atrás você já era contra isso Falava aqui. muito. Falava muito nisso, né? Sempre falava, porque eu acho que o judiciário tem que estar discreto, com a força necessária, com a independência necessária para nos julgar todos. Mas não pode ser protagonista, porque aí teria que ter eleição para ir para o judiciário. Aliás, eu acho que precisa mesmo, até mudar, ou ter mandato. Mas vou contar um episódio. Quando continua afirmando que a culpa é do Congresso Nacional. Não tenho dúvida, tanto é que eu botei um pouco mais para trás. Agora, quando houve o episódio do afastamento do Renan, aí eu converso lá no Congresso e eu peço para ir no Supremo. Aí tem uma anarquia também, ninguém conversa com ninguém em Brasília. Ora, eu estava ali, presidente sem ser do Congresso, liguei para a presidente que queria conversar. Reuniu 5 ministros. Rapidamente, 5 ministros supremos para falar comigo. E aí eu cheguei lá e falei assim, eu estou falando aqui porque já passou, é parte da história. Eu falei, eu vim trabalhar aqui em meu desfavor. Usei até esse termo que acho que no juridiquês usa um pouco. Em meu desfavor. Mas por quê? Eu digo porque, olha, aquele poder ali, porque lá tem um vidro assim, que a gente vê o Palácio do Planalto e vê o Congresso, no gabinete da presidência. Eu falei, porque aquele poder ali fez uma intervenção indevida naquele outro ali. E a situação é gravíssima. Tem uma agenda que não é a minha, meu partido que foi vítima. Agora, esse poder aqui está fazendo uma intervenção naquele outro ali. E eu não tenho, com 10 senadores, nenhuma condição de garantir o que é que vai acontecer amanhã se eu vir o presidente do Congresso. Por quê? Porque isso é a crise institucional mais terrível que pode ter. Um poder interfere no outro, tira, aí vem o outro daqui, o do judiciário. Eu falei isso para eles. E a presidente pediu para me repetir para todos os ministros que estavam lá. E o que é que aconteceu? Imediatamente foi marcada a sessão, imediatamente foi pautado o assunto e eles tomaram a decisão de fazer aquela aceitação do voto do ministro Toffoli com menor extensão. Quer dizer, você tira da linha sucessória quem está sendo investigado, mas não afasta do poder. Então, nós estamos vivendo situações que não tem explicação. E eu acho que aí... Eu queria ver, eu estou esperando que alguém do judiciário comece a tentar pôr o judiciário no seu lugar, que é um lugar nobre, que é um lugar importante. O julgamento de vocês sobre a lei orgânica da magistratura, que está lá com vocês, né? Senador, Porque nós atendemos aberrações tudo o ali. judiciário, tudo o Ministério Público. E eu acho que eles precisam entender que eles são muito importantes, mas não podem usurpar poder nem do Executivo, nem do Eu Legislativo. queria partir aqui para a questão acriana. Pela primeira vez... Sim, falando em acriano, eu queria registrar que está aqui o senador Aníbal, desculpa aí. colega nosso. Então, antes de você entrar Márcio, mostra aí. colega Márcio, velho aí. de redação. Senador Aníbal está Na aqui, questão aqui, jornalista. deixa eu só- Vem matar a saudade da redação. Aê. Perguntar aqui pro senador se o senhor assistiu o programa Roda Viva de segunda-feira da TV Cultura, não? Não pude ver. Quero entrevistado. Um dos entrevistados era o jornalista Reinaldo Azevedo, uma procuradora lá toda. Eu tenho retuitado muito o Reinaldo Azevedo, porque como ele foi o maior crítico nosso, e ele é um dos que está se insurgindo contra os abusos. Bem que e aí, eu acho que... bem que eu me disse que o senhor gosta de interromper quando a gente vai fazer a pergunta. Mas vai lá, diga Mas lá. não tem problema não. O Reinaldo Azevedo, era Reinaldo Azevedo e tinha uma procuradora. E como o senhor acabou de dizer, eu acho que o Reinaldo Azevedo deve ter sido o jornalista mais crítico do PT nos seus melhores momentos. Escreveu 2 livros ainda, né? Escreveu o livro Petralha 1, Petralha 2. Sem dúvida. Ele talvez tenha exagerado. Não devesse ter exagerado. Aí ele olhou para a procuradora, defendendo esse manto sagrado que tornou-se o Ministério Público, o superpoder, né? Montesquieu só imaginou 3 poderes, né? Hoje nós temos esse 4º poder. Aí ele pergunta à procuradora,
Eu tenho convicção que o apartamento é do Lula. O Sérgio Moro deve ter convicção que o apartamento é do Muro. Do Lula. Do Lula. Mas eu não tenho prova disto. Apresenta uma prova que o apartamento é do Lula. Ela dobrou a língua e não respondeu. Quer dizer, então nós estamos hoje com o Ministério Público e é preciso que se diga isso. E covardemente o Congresso não está fazendo isso. Hoje a justiça está sendo feita pela convicção. Mas tem um problema, é que tem corrupção na história. Dentro da Câmara, dentro do Senado, tem senadores. Mas eu não estou discutindo que tem ou não. Como combater isso? Até porque eu tenho muito medo dessas cruzadas moralistas. E para mim, a Lava Jato faz parte de uma cruzada moralista. Não é cruzada moralista, não, Narciso. Eu discordo de você. O que é o seguinte, raros são aqueles, hoje dentro do Congresso, que pode dizer eu sou um homem limpo. Então você não pode pegar essa sujeira e combater a corrupção. Mas eu acho que os excessos, mas não se coloque a Lava Jato no banco dos réus, invertendo a posição das coisas. Eu acho que a Lava Jato tem um papel importante, porque ela nos ajudou a mostrar que o sistema está podre e falido. Claro. Completamente. Agora, a Lava Jato, agindo do jeito que está seguindo agindo, ela começa a perder cada vez mais respeito pelos abusos, pelos excessos e por uma outra razão. É muito perigoso esse negócio de negociar com bandido. Imagine, o Sérgio Machado foi 12 anos, ele era presidente do PSDB, líder do PSDB no Senado, foi para Transpetro, ficou 12 anos ganhando. O que acontece? Dizem, filho dele estão agora comprando apartamento em Paris, de cobertura em Paris, em Miami. Mora na melhor casa de Fortaleza. Não ficou um dia na cadeia e nada, porque fez uma boa negociação. Os irmãos da JBS estão aí. Esse afronta dos caras estarem lá em Nova York, imune a tudo. Isso é muito perigoso. Anistia. Só quem pode dar é o Congresso. Então, aí nós estamos vivendo o quê? O poder exacerbado num lugar, negociando em nome de tudo e todos e afrontando. Está todo mundo, do rico ao pobre, se sente afrontado com o que houve agora em relação à JBS. Para mim, essa coisa da Lava Jato, eu faço um exemplo sempre quando cai um avião. Eu trabalhei um período na iniciativa privada. Quando cai um avião, ninguém fica atrás, no primeiro momento, de querer saber quem é que eu prendo porque o avião caiu. Por que caiu? É a pergunta. Se for uma peça, tem que descer os outros aviões todinho e trocar aquela peça. Se é sempre um conjunto de eventos. Ah, mas tem gente mal treinado, o aparelho de rádio não funciona. Troca o aparelho de rádio. Depois, um ano depois, vai prender alguém ou não, por culpa. Mas ele resolve o problema. Eu acho que a Lava Jato, o que é que a gente quer de pós-Lava Jato? Eu acho que o Brasil tem que ficar melhor depois da Lava Jato. Duas coisas para mim. Ninguém propõe. Para mim, deveria ter uma nova governança do dinheiro na relação do público com o privado no Brasil. Chegar, reunir os especialistas, olhar os outros países e descobrir como é que a gente faz para que as empresas privadas grandes não fiquem donas dos governos e dos políticos. Eles ficaram donos de nós. Capturam. Eles ficaram donos. Um JBS financiar 600 milhões numa campanha, ele quer ser dono de todo mundo. Ele quer botar todo mundo no cabresto. Mesma coisa com os que fizeram. Os 3 maiores empresários do Brasil, Marcelo, Eike Batista e Joésio, não é culpa do Lula que empoderou isso não, gente. Não vamos. O Lula ajudou os pobres e ajudou todo mundo. Agora, olha o nosso azar. Os 3 caras resolveram ser dono do mundo. Um queria ser dono do mundo, o outro queria ser dono dos políticos e o outro também queria ser dono dos políticos. Para mim, a Lava Jato teria que ter um legado bonito. Dizer, o Brasil nunca mais vai viver essa promiscuidade do dinheiro público nas empresas do Estado brasileiro com a iniciativa privada, com o Congresso. E o outro aspecto, para mim, seria a política nunca mais vai viver nesse mar de lama de corrupção que a gente vive. Se nós tivéssemos essas duas coisas, a história, para não se repetir, o que é que foi feito para isso não se repetir? Nada. Nada. Não foi feito nada. Olha, há pouco tempo nós estávamos vendo o Aécio conversando com o Joel pedindo dinheiro depois de 3 anos de Lava Jato. É a prova de que está tudo errado. O legado. E o Cunha recebendo. Nós estamos aqui para o intervalo. Estourou o tempo. Local. Política local. No terceiro bloco, vamos discutir aqui como é que estão as engrenagens aí, a Frente Popular, 4 pré-candidatos aí disputando. A gente... O Luiz sabe mais. O Luiz está sabendo, né? Tá bom, vamos para o intervalo, a gente volta já para o terceiro bloco, Política Local.